paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe o seu lar, a sua vida e a sua família. Estamos aqui iniciando mais um devocional onde nós iremos meditar na palavra do Senhor, buscar uma intimidade com Deus nas Escrituras em nome de Jesus. Gostaria de ler com vocês, ela se encontra em Gênesis, no capítulo 25, no versículo 19. O subtítulo diz: Esaú e Jacó. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, porque está me acontecendo isso. Foi então consultar o Senhor. Disse o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Glória a Deus e graças a Deus. Deus ele vem nos mostrando através dessa palavra que Isaque ele orou pela sua mulher Rebeca, né? E Deus ele concedeu graça. E nós vemos que Deus ele coloca algo no coração do homem, mas por trás disso existe um propósito, existe um agir de Deus, existe um querer de Deus. Então muitas das vezes Deus coloca algo no seu coração e você tem orado e isso ainda não aconteceu, isso ainda não se concretizou, né? E a Bíblia vai dizer que Rebeca ela era estéril. E aí você tem visto e você tem achado que isso não vai fluir, não vai acontecer, não vai vingar talvez, mas Isaque se manteve firme orando ao Senhor e Deus respondeu a oração dele. Então nós temos que, como a mulher também ora pela sua casa e edifica a sua casa, o marido também tem que orar pela sua casa, tem que ser sacerdote sobre a sua casa, também tem que orar pelo seu casamento, pela sua família. Mas também temos que exercer a autoridade de Deus sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre os filhos, sobre o casamento, porque nós somos instrumentos do Senhor. Nós não podemos ser apenas instrumentos do Senhor lá fora, mas nós temos que ser instrumentos do Senhor dentro do nosso lar, na nossa casa, no meio da nossa família, dos nossos entes queridos, para que o nome de Deus seja glorificado. E aí a Bíblia vai dizer no 22, os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Quer dizer, Deus já estava falando o que iria acontecer. Existia algo ali já. Não era só um sonho, uma gravidez. Deus já estava falando: a partir de você virá 2 povos. Então, muitas das vezes, dentro de um sonho, de um pedido, de uma oração nossa a Deus, né? Deus ele vai trazer mais coisas além disso. Vai vir uma promessa além disso. Foi o que Deus falou ali.
Então ele não entrega nada a mim e a você que não tenha alguma promessa. Existe uma promessa. Existe algo a mais. Deus ele vai muito além do que nós pensamos e imaginamos. E aí a Bíblia vai dizer no 24: ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava de rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Glória a Deus. Nós vemos que a diferença entre Jacó e Esaú, por serem eles gêmeos, era a cor, dos seus pelos, Esaú tinha os pelos avermelhados, a Bíblia vai dizer, ruivos, E aí Deus ele vem mostrando que só que o mais velho ele vai servir ao mais moço. E existe um propósito de Deus sobre isso. A bênção de Deus ela quebra todo o paradigma do homem, que o homem, a Bíblia vai mostrar aqui adiante, na questão do direito da primogenitura do mais velho. E aí a Bíblia vai dizer que existia uma preferência de Isaac sobre Esaú e uma preferência de Rebeca sobre Jacó. Quer dizer, nós vemos que até mesmo num lar cristão existia a preferência de da questão de um filho pelo outro filho, de gostar mais de um do que do outro. Mas nós vemos que em meio a tudo isso existe um trabalhar de Deus, existe um querer de Deus. Isaac ele orou a Deus para abrir a madre, da sua esposa, e Deus ele enviou 2 filhos, enviou um propósito, enviou 2 nações. E aí Deus ele vem mostrando que ele vai muito além do que nós imaginamos e pensamos. E aí nós vemos também a questão da preferência do pai e da mãe um pelo outro. Só que Deus ele trabalha além disso. Ele trabalha além de um direito de primogenitura, ele trabalha além do querer, do desejo do pai e da mãe. Ele vai muito além disso quando ele quer comandar a vida de alguém. Quando ele quer tomar o controle, quando ele quer se revelar como Deus Todo-Poderoso. E ele diz assim no 29, certa vez quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto, pois por isso também foi chamado Edom, que significa vermelho também, avermelhado. E aí ele diz no 31, respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Glória a Deus.
Então a palavra de Deus nos mostra e nos ensina com as atitudes, né, de Esaú, uma pessoa carnal, uma pessoa que ela não está ligando para as coisas espirituais, ela só está ligando para aquilo que é momentâneo, ela só está ligando para aquilo que é passageiro. Porque eu estou faminto, eu estou quase morrendo, né? Então a gente vê uma pessoa carnal que ela não valoriza as coisas espirituais. Ele não valorizou o direito de primogenitura dele. Ele não valorizou aquilo que ele ganhou em seu nascimento. No caso, o pai dele morrendo ali, ele tomaria conta da casa dele. Ele tinha que tomar conta da família, como o filho mais velho. Mas ele disse que não estava valendo de nada. Mas olhando a história de Esaú, nós vemos uma pessoa que ela vem mostrando algo que nos tempos de hoje as pessoas muitas das vezes não valorizam aquilo que Deus já falou com ela. As pessoas que vendem, trocam aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus confiou nas suas mãos por uma coisa tão passageira, por uma coisa inútil, por uma coisa que vai te suprir muitas das vezes momentaneamente. E aí Deus já derramou a bênção ali. Ele já tinha a bênção ali, humanamente falando, ele já tinha a bênção por direito de nascimento. E aí ele disse que não valia de nada. Muitas pessoas acham que o viver com Deus não vale de nada. O estar na presença de Deus não vale de nada. O que adianta? Tanto tempo servindo a Deus, tanto tempo na presença de Deus, e minha vida parece que nada aconteceu, nada mudou. Mas a maior mudança da sua vida não são as coisas materiais, é a presença de Deus na sua vida. Não é você comprar uma casa ou um carro, ou melhorar financeiramente, não é nada disso. E é sim, é a presença dele na sua vida, é saber que você está salvo. É saber que se você partir dessa terra no dia de hoje, você estará com ele na glória, você irá se assentar na mesa com o Senhor. As pessoas estão preocupadas com as glórias, com a glória deste mundo, enquanto deveriam estar buscando na sua vida espiritual com Deus, buscando mais, orar mais, se desapegar mais desse mundo, ter uma vida mais reta diante da presença de Deus. Parar para pensar, o que será que Deus pensa de mim? Quem eu sou diante de Deus? Então, meditar, se questionar dentro de si. Será que se eu morrer hoje eu vou ser salvo? Será que Deus tem se agradado da minha vida? Então Esaú, a vida, a forma de viver dele tão espalhafatosa, de qualquer jeito, de qualquer forma, nos faz lembrar uma pessoa que segue a sua vida espiritual sem se importar com aquilo que Deus já falou, com a vontade de Deus, com o querer de Deus, muitas das vezes. E aí a Bíblia vai dizer sim que Jacó é o usurpador, que estava assim nos planos de Deus e isso, mas nós vemos nessa palavra que Jacó ele queria tomar as coisas pela força do seu próprio braço. Deus já tinha determinado, mas ele queria tomar pela força do seu próprio braço. E também a sua mãe o induziu aquilo. A sua mãe também o induziu a fazer aquelas coisas. Nós lendo a história de Esaú e Jacó, nós vamos ver a mãe incitando e falando o que ele deveria fazer. Então a gente vê que Deus ele já tinha algo preparado para a vida de Jacó. Deus já queria se revelar a ele. Deus já queria se mostrar o Deus dele também.
que ele não conhecia ainda. Mas ele estava forçando algo diante da presença de Deus. Mas o que eu quero ressaltar é isso. Você valorizar o que Deus ele tem feito, o que ele é na sua vida, o que ele tem confiado muitas das vezes nas suas mãos. Não troque a vida com Deus, a presença de Deus, as responsabilidades na presença de Deus, a unção do Espírito Santo por coisas passageiras, como Esaú fez. Nem tente fazer as coisas pela força do seu próprio braço, como Jacó fez. Mas aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, é certo que Ele fará. Homem nenhum vai impedir. Homem nenhum vai colocar a mão. Porque ninguém pode contra o Senhor. Ninguém pode contra Deus, contra a vontade de Deus, contra o querer de Deus. Então Ele vem nos alertando sobre isso. É interessante também nessa palavra que a Bíblia diz que Esaú ele era caçador. Ele era caçador e que Isaac gostava de comer das suas caças, né? E ele era habilidoso, quer dizer, ele pegava carne mesmo, né? E você vê um homem que trocou por lentilha, por pão. Quer dizer, algo que não tem tanta substância como a carne que ele mesmo pega. Quer dizer, Deus deu habilidade para ele, ele não precisava daquilo. Mas você vê quando uma pessoa ela está cega, muitas das vezes espiritualmente, ela não consegue enxergar a habilidade que Deus deu para ela, o dom que Deus deu para ela, e ela vai lá e troca por algo que é passageiro, por algo que vai tampar o seu estômago por um momento, e depois você vai voltar a sentir fome de novo. Você vai voltar a sentir a necessidade de novo. Não é isso que Deus quer de nós. Que nós venhamos perseverar na presença dEle. E saber que tudo que Ele coloca nas nossas mãos é valioso sim. É precioso sim. É precioso. Não espere passar o tempo e depois você vai falar, poxa, depois você vai perceber que aquilo é precioso, depois que você já perdeu. Depois que você perdeu, que você vai perceber que é precioso. E você vê que Jacó, ele fala assim, jura primeiro. Entendeu? Muitas pessoas, elas fazem juramentos. Elas fazem juramentos ainda, entregando as coisas que Deus colocou nas mãos dela. Então que Deus venha ensinar cada vez mais a cada um de nós e venha nos dirigir, que nós venhamos nos alimentar da palavra dele e aprender mais do Senhor através desses exemplos que Deus ele deixou para cada um de nós na sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos colocar nossa vida diante de Ti, venhamos buscar uma vida espiritual reta, santa, agradável, meu Deus, aos Seus olhos e não aos olhos do homem. Que o Senhor venha conduzir os nossos passos, meu Pai, os nossos pensamentos. Que o Senhor, meu Deus, venha controlar, meu Deus, as palavras que saem da nossa boca. Que o Senhor venha, meu Deus, nos conduzir conforme a Tua vontade, não a nossa. Derrama o Teu poder sobre nós, derrama a Tua graça, o Teu Espírito Santo. Que nós venhamos buscar uma vida espiritual na Tua presença mais profunda. Uma vida com mais intimidade, Senhor. Em nome de Jesus. Que nós venhamos nos desapegar deste mundo e venhamos nos apegar muito mais ao Senhor. E saber que existe um Deus que está cuidando de nós. E que a ordem que o homem coloca, Senhor, não é nada para Ti. Pois o Senhor é o Deus que pode quebrar todo o paradigma, todas as barreiras, quando o Senhor quer fazer algo na vida de alguém.
Então que o Senhor venha abençoar o lar, a família dos meus irmãos, das minhas irmãs que têm ouvido e têm se alimentado, meu Pai, através, Senhor, desse devocional diário, em nome de Jesus. E assim nós te agradecemos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.